Ok, pessoal, então vamos continuando o conteúdo de física da aula passada. Na aula passada eu só introduzi alguns conceitos, principalmente conceitos associados aos referenciais, não é mesmo? Falei também sobre questões de como medir as coisas, como conquistar o conhecimento na física, entre outras coisas mais introdutórias, assim, que não tem conta, basicamente falando. Então, vocês não perderam nada de muito complexo, caso a pessoa não viu, não entendeu também alguma coisa da aula passada. É a partir de hoje que a gente vai tentar resolver umas continhas, tá, pessoal? Então, espero que gostem aí, mas por enquanto vai ser bem tranquilo. Vocês vão perceber que na física, o problema não são as contas, porque fazer divisão, fazer multiplicação, querendo ou não, vocês sabem fazer isso, talvez uns um pouco mais devagar que outros, mas com certeza as operações básicas vocês sabem fazer. O problema na física aqui, como eu falei na aula passada, é a interpretação das questões. Então eu vou, né, prezar pela interpretação. Por isso vocês vão ver eu desenhando bastante nas questões, escrevendo bastante nas questões, e eu vou tentar, né, sempre postar todas as questões que a gente resolver em sala, né, nessas aulinhas aqui, né, vou tentar postar no Cigarro, tá, pessoal? As imagens que eu produzo resolvendo as continhas. Muito bem. Então, para começar, eu quero só relembrar um pouco do que foi visto na aula passada. Eu vou passar assim, tipo, mega rápido os 14 slides anteriores. Então, a gente viu sobre as grandezas físicas, né, que são aquelas coisas que a gente pode medir. Existem grandezas que têm direção e sentido, outras não, são só números. Aqui, as grandezas mais fundamentais, que todas as outras são escritas em função delas. Algumas dessas escritas em função delas, né? Uma frequência ali, muito do pessoal que joga sabe, né, o que significa esse hertz aí, a quantidade de quadros por segundo, né? Mas em outras palavras é segundo a menos um. É uma forma de usar o tempo para escrever uma outra unidade, né? Então, muito bem. A gente fez uma interpretação aqui desse poema e percebeu que o cara do poema aqui usou errado a ideia de anos-luz, né? O coleguinha até falou na última aula aí que anos-luz não mede tempo, mas sim comprimento, né? E por aí vai. Daí a gente respondeu algumas outras coisas meio básicas aqui. Mais um colega entrando aqui. Beleza. E daí, né, a gente chegou no começo da cinemática. Cinemática, eu falei para o pessoal, que é o estudo do movimento em si. A gente não está interessado nas causas, só em como esse movimento ocorre, e, em especial, aqui no começo da física, né, nesse começo de física do primeiro ano do ensino médio, a gente está interessado, propriamente dito, no movimento retilíneo, o movimento que vai ocorrer dentro de uma reta, tá, pessoal? Então, a gente não vai se preocupar com movimentos circulares, por exemplo, ou movimentos com qualquer outra, é, vamos dizer assim, com qualquer outro deslocamento estranhérrimo, assim, apenas retas. Por quê? Porque é mais fácil, né? E na física a gente tem isso de tentar sempre simplificar os problemas, criar modelos que simplificam os problemas, ok? Uma coisa que vocês vão ver muito nos problemas de física é escrito assim: desconsidere o atrito, desconsidere a resistência do ar. É claro que se vocês estiverem no mundo real, não dá para desconsiderar o atrito, não dá para desconsiderar a resistência do ar. Afinal de contas, são, né, coisas que estão aí, ocorrendo aí, não tem muito o que fazer. Vocês não vão tirar o ar do planeta para resolver um problema de física, né? Então, mas, na hora dos modelos, a gente tira. Por quê? Porque o resultado é muito próximo. Então, para que ficar fazendo uma conta que vai demandar que vocês tenham no mínimo uns 10 anos de faculdade, se vocês podem simplesmente fazer um modelinho mais de boa, né? Então, vamos tentar, né, simplificar as coisas. A ideia é essa. Muito bem. Então, daí eu defini algumas coisas como corpo extenso e ponto material. O corpo extenso, ele é um corpo que tem um determinado tamanho e o ponto material vai ser 90% dos problemas que a gente vai resolver.
A gente vai falar de carros, de coisas do gênero, mas a gente vai considerar que eles são pontinhos. A gente não vai considerar o tamanho deles. Isso também facilita os cálculos. E outros conceitos, ó, essas coisas mega importantes, tá? Esqueci, né? Sei lá, vocês têm que me lembrar que eu sou meio esquecido. Eu fico trabalhando muito aqui, daí eu me esqueço do básico, né? Que seria postar isso aí no Cigala. Eu tenho uma pergunta para vocês, pessoal. Eu realmente não sei isso, olha só, coisa feia. Vocês receberam algum livro, alguma coisa do gênero, do IFC? Vocês receberam algum material assim? Nada, pessoal? Nada. Não. Poxa, que bad, hein? Então tá, né? O que ocorre, né, pessoal? Assim, né, minha formação e o que eu experiencio dando aula, eu percebo que o livro é fundamental. Eu sei que normalmente na escola, né, no fundamental, no ensino fundamental é de vocês, vocês não, meio que só tinham que levar os livros para fazer peso na mochila, mas quando a gente vai avançando nos conhecimentos, pessoal, daí as coisas elas vão ficando mais complexas e vocês têm que se basear em livros, tá? Até faz parte do crescimento, do amadurecimento intelectual de vocês se tornarem autodidatas, né? Aprenderem por conta própria algumas coisas, principalmente nesse período que eu não estou próximo de vocês aí, para ir em carteira e mostrar como é que faz as contas, né? Então, o que eu vou fazer, né, pessoal? Meu Deus, o que eu faço aqui? Vocês precisam de um livro. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou postar aqui no chat um e-mail, tá bom? Um e-mail de um colega meu. Só um segundo, eu vou postar aqui. Daí, vocês mandem e-mail para esse colega e ele vai responder para vocês com um livro, mas assim, só o representante da turma, não sei se já tem isso aí, só uma pessoa que represente a turma toda vai receber esse livro de física de primeiro ano do ensino médio, e daí passa para o resto dos colegas, tá? Se puder, tá? Só estou dando uma ideia aqui. Mas, se vocês estão interessados em ter uma fonte de conhecimento, esse livro vai ajudar bastante. Então, quem puder representar a turma aí com um e-mail, vai ser respondido com um livro, e daí, a partir disso, vocês mandam para os colegas de vocês, se vocês quiserem. Ok? Então tá. Muito bem. Vamos continuando então aqui. Dois conceitos importantes também que vocês têm que ter em mente para resolver os probleminhas que a gente vai ver hoje são repouso e movimento. Então, o objeto está em repouso quando ele, não se move. E um objeto está em movimento quando ele se move. Só que aí, por mais que pareça óbvio, tem um detalhe, assim, uma tretinha, que é o seguinte: vocês se consideram em repouso, estando aí na casa de vocês agora? Vocês estão parados aí? Vocês podem me dizer no chat? Pode responder S de sim, N de não, se vocês tiverem vergonha. Vocês consideram que vocês estão em repouso, parados aí? Eu acho que não. Vocês acham que não? Gente dizendo que não, gente dizendo que sim. Pois é, né? Que coisa maravilhosa. Realmente, dá para dizer que sim e não, ao mesmo tempo. A física tem disso, ela é arbitrária em alguns momentos. Vocês estão, sim, em repouso quando vocês consideram, por exemplo, a Terra como referencial. Vocês estão parados em cima da Terra. A Terra está girando e vocês parados em cima dela aqui me olhando, girando junto com ela, mas parados em relação à Terra. Então, vocês estão em repouso em relação à Terra. Muito bem. Mas agora, se tiver uma sonda em Marte ou um alienígena próximo assistindo a gente no momento, ele vai concluir que nós estamos todos em movimento. Por quê? Porque em relação ao lugar que ele está, a uma estrela bem longe, a Terra está se movendo bastante, né? Da mesma forma que a gente vê, sei lá, as estrelas se movendo no céu e coisas do gênero assim, a gente vê os corpos celestes se movendo, né? No céu deles, eles veem a gente se movendo.
Então, vê a Terra girando, nós girando em torno do Sol e por aí vai. Então, em relação a uma estrela longínqua, nós estamos em movimento, independente da gente estar paradão aqui assistindo aula de física. Beleza? Então, a resposta é ambígua. Então, o que acontece? Cada vez que a gente for resolver um problema, a gente vai ter que reparar se o objeto está em repouso ou em movimento em relação a determinado referencial. Tá bom? Então, a ideia é essa. Assim, não é nada demais, né? Como vocês já concluíram aí comigo. Vamos ler esse problema aqui, vamos tentar resolver. Pessoal, eu sei que é meio, sei lá, meio estranho, né? Ficar interagindo pelo chat, mas se a gente não interagir pelo chat, nem que seja só com mensagenzinhas de texto ou um áudio rapidinho, vai ficar uma coisa meio robótica, né? Então vai ficar tipo um vídeo do YouTube, assim, com aquele cara falando, ó, dentro de um ônibus que esse movimento, aquele robô nada a ver do Google lá, né? Então vamos tentar ser um pouquinho mais ativos, né? Vamos lá. Dentro de um ônibus que se movimenta da esquerda para a direita, com velocidade constante, uma menina, ó, a menina aqui dentro, lança para cima uma bolinha que sobe e volta à sua mão. Ó, eu não vou pedir que vocês copiem isso aí, tá? Eu sei que, novamente, eu não estou vendo vocês, mas eu acredito que alguns estão copiando esse texto. Acho um tanto desnecessário. Façam anotações do que for importante. Na hora que eu falar, assim, algo que vocês acharem, nossa, interessante isso que ele falou, ou que eu falar, anotem porque isso é importante, daí vocês anotam, mas não percam tempo escrevendo demais, né? Aquele papo que eu falei para vocês na aula passada. Hoje em dia a gente tem muitas fontes de conhecimento. É importante saber o que é importante. O importante é saber separar o que é útil e o que não é útil. Muito bem. Que sobe e volta a sua mão. Oh, meu Deus do céu. Então a gente está dentro de um ônibus. A menina ali, né? Está dentro de um ônibus, está jogando alguma coisa para cima, uma bolinha. E o ônibus está em movimento, né? E mesmo assim, né? A bolinha cai na mão dela de novo. Muito interessante. É o que acontece. Façam esse experimento aí na vida de vocês. Caminhem e joguem o iPhone 5 de vocês, o iPhone 10, sei lá qual o número tá já, para cima, bem alto. E continue andando na mesma velocidade que vocês estavam quando atacaram o celular para cima. Eu garanto para vocês, ele não vai cair, mas não me peçam para pagar caso ele caia. Né? A física diz que ele não vai cair. Tá? Isso é um fato. Vamos continuar aqui vendo o que está acontecendo. Nesse mesmo momento, uma pessoa parada na calçada vê o movimento da bolinha dentro do ônibus. Muito bem, tem um cara parado vendo o que está ocorrendo ali dentro. Descreva a trajetória da bolinha com a visão da menina no ônibus. Descreva a trajetória da bolinha com a visão da pessoa parada na calçada. Mas não é o mesmo fenômeno acontecendo? Não é a mesma bolinha subindo e descendo? Vai ter duas trajetórias diferentes? Sim, por mais bizarro que possa parecer para vocês, vai ter duas trajetórias diferentes, pessoal. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar o nosso Paint aqui. Beleza, beleza. Está aparecendo o Paint aí para vocês, meus queridos. Show de bola, show de bola. Está aparecendo o Paint, então. Eu sempre resolvo as coisas no Python, não estranho, tá? O Paint é o melhor programa para editar imagens que existe, melhor que o Photoshop. Dentro de um ônibus, então, vai ter uma trajetória para a pessoa de fora a outra? Bem, pior que vai. Por quê? Porque o ônibus está em movimento, mas é aquilo que eu acabei de falar para vocês. Ele está em movimento relativo. Relativo, no caso aqui, a essa pessoa que está fora. Então, a pessoa fora vê o nosso glorioso ônibus se movendo aqui para frente. Então, o que ele vai ver ocorrendo com a bolinha? A pessoa de fora vai ver a bolinha tendo uma trajetória mais ou menos assim, ó. Né? Porque a menina tá jogando, tipo, meio que de frente para ele, né? E o ônibus vai andar. Então, quando a bola voltar para a mão da menina, o que vai ter acontecido? A bola
foi daqui, dessa situação. Eu vou pôr de outra cor, senão vai ficar meio... parecendo um telefone, alguma coisa assim. Então, vou pôr uma setinha indicando... Nossa, ficou meio estranho essa. Uma setinha indicando aqui que ela vem para cá, né? Isso aí. Então, essa aqui é a situação inicial. E essa aqui é a situação final da nossa bola. Mas isso para a pessoa de fora, ela vê a bola tendo essa trajetória meio circular aqui, né? Porque não existe outra forma da bola ter saído daqui da visão do nosso rapaz, né? E ter chegado, depois do ônibus ter andado, até aqui, por exemplo, sendo que a menina jogou para cima sem ter feito um arco. Então, para o cara de fora, ele vê desse jeito. Agora vamos refletir sobre a menina. O que a menina vai ver? Ou a pessoa de dentro? Bem, se coloquem no lugar dela, né? Parte da compreensão dos problemas de física é a abstração, é se colocar na situação. Então, imagine que vocês estão dentro de um ônibus. Façam isso com o celular de vocês agora, afinal de contas, a Terra está se movendo, né? Não é como se a Terra fosse um ônibus aqui para a gente. Joguem o celular para cima, eu fiz agora isso aqui. Eu vi o meu celular subindo e descendo, simplesmente. Então, o que aconteceu foi, o celular, ou a bolinha, ou qualquer coisa do gênero, sobe. E depois desce, e tudo isso acontecendo, vou usar essa ferramenta aqui para isso. Tudo isso acontecendo sobre a mesma reta, ok? Opa. Ele começa a cair em algum momento aqui, né? A bolinha começa a cair. Espero que vocês tenham entendido, né, pessoal? Então, qual é a conclusão dessa coisa muito louca? O deslocamento dos corpos é relativo. Já dizia o Einstein, tudo é relativo. Bem, tudo vírgula, né? Mas esse papo para trás. Então, beleza, vamos voltar para aqui a nosso querido slide. Vamos lá. Voltamos. Tá aparecendo aí? Sim. Beleza. Então tá, né? Vocês então chegaram na mesma conclusão que eu espero, de que para diferentes observadores, o movimento ocorre de forma diferente. Ok? Então é o que está acontecendo aqui. E aqui está a conclusão que a gente teve, né? Muito bem. Ai, meus problemas de edição. Aqui nós temos tudo errado, que é S menos S0, mas já vou falar sobre isso. Aqui nós temos a primeira grandeza de todas que nós estudamos na física, pessoal. O deslocamento. O deslocamento, então, anotem aí, primeira grandeza que nós estudamos na física. E como o enunciado diz, o deslocamento é simplesmente a distância, a reta que liga, o segmento de reta que liga, o tamanho desse segmento de reta que liga, a posição final e a posição inicial do nosso movimento. Isso é deslocamento. É o tamanho do deslocamento que nós nos movemos. É o que está acontecendo aqui, vejam comigo. A bolinha S0 foi voando aqui de uma forma meio estranha, foi por toda essa trajetória pontilhada, e pá, chegou aqui nessa posição final. A posição inicial nós chamamos de S0, ainda não vamos dar números para as coisas, tá? Vamos deixar tudo bem genérico, mas logo logo vai ter número nas continhas, não precisam se preocupar. S menos S0 vai ser essa distância, por quê? Porque quando eu estou falando de deslocamento, eu não estou interessado na distância percorrida,
né, em todo o trajeto, aqui em toda a história deste movimento, que saiu por todos esses tracejados aí e tal, e chegou até aqui. Deslocamento não é isso, não é. Deslocamento é simplesmente a distância entre o ponto final e o ponto inicial da nossa análise, ok? Então, ele serve para algumas análises mais simples, né? Quando eu quero fazer uma conta meio rápida, assim, eu uso, então, o deslocamento. Ele é uma grandeza física importante, mas ele me dá, então, só essa distância entre o ponto final e o ponto inicial da minha análise. Não fala nada sobre o caminho que eu peguei para chegar até esse ponto. E qual é a equação para encontrar o deslocamento, então? O valor em metros, ou centímetros, ou quilômetros, tanto faz, do ponto final, menos o valor do ponto inicial. Não sei se vocês já viram isso na escola, estou apresentando aqui para vocês. Quero apresentar uma outra grandeza que vai acompanhar vocês assim, ó. Meu Deus, vai acompanhar muito, que é o delta. O delta é este triângulozão aqui, é a letra grega maiúscula delta. Ele é um símbolo que sempre dá a ideia de variação quando a gente está na física, tá? Ele vai sempre indicar que você está pensando numa coisa final. Eu digo coisa porque ele vai aparecer não só para deslocamento, mas como para temperatura, para tempo, para várias outras grandezas físicas. Então, ΔS significa que eu estou preocupado na variação da posição, ou seja, na posição final menos a posição inicial. Sempre que aparecer delta, será alguma coisa final menos a coisa inicial, tá bom? Então é isso aí. Vamos lá, então, vamos continuando. Olha só, agora a gente vai definir dois tipos de movimento aqui. Os movimentos progressivos e retrógrados. Acredito que vocês já ouviram falar sobre isso. Né? Algo que seja progressivo, algo que seja retrógrado. Né? Então, na física, isso significa o seguinte. Quando nós temos um movimento progressivo, é um movimento em que a posição final ela tem um valor maior que o inicial. Em outras palavras, é como se a gente estivesse indo para frente. Agora, uma coisa retrógrada, um movimento retrógrado, é quando a posição final for um valor menor que o inicial. Então, aqui nós temos um movimento aqui, ó. A bolinha saiu daqui do zero e chegou até a posição 100 metros. Alguém se arrisca a dizer se é progressivo ou retrógrado? Pode deixar P ou R no chat. O pessoal não se arriscou a dizer se é progressivo. Aí, alguém arriscou. Isso aí, vão falando aí. Enquanto eu tomo uma água. Ok? Muito bem, todo mundo P, muito legal, é isso aí, o movimento é progressivo mesmo. Por quê? Porque, né, a gente lê o texto e interpreta, que é mais interpretação de texto do que conta, né? Se nós temos uma posição final com um valor maior que o inicial, é progressivo, se não é retrógrado. Muito bem. Vamos continuando aqui. Agora, olhem só, talvez isso seja uma novidade para vocês, mas nós vamos, a princípio, resolver um problema de vestibular. E não é qualquer vestibular, tá? É o vestibular da Unicamp, a maior faculdade do Brasil, basicamente, assim. Unicamp é maravilhosa. Os carros em uma cidade grande desenvolvem uma velocidade média de 18 km por hora. Meu Deus, velocidade média? Já tá falando de velocidade média? Ah, sim. É um problema para a gente descobrir a equação da velocidade média. Então vamos lá. Eu tinha me esquecido por um momento, que hoje eu dormi apenas 3 horas, pessoal.
em horários de pico, enquanto a velocidade média do metrô é 36 km por hora. A princípio, parece ser o dobro aqui, né? De 18 para 36. O mapa adiante representa os quarteirões de uma cidade e a linha subterrânea do metrô. Beleza. Qual a menor distância que um carro pode percorrer entre as duas estações? Qual o tempo gasto pelo metrô, que aqui a gente vai chamar de TM, tempo do metrô, para ir. Essas siglas vão aparecer bastante, então deem uma respirada funda, tá todo mundo respirando fundo aí. Talvez o cérebro de vocês já esteja superaquecendo, o meu já tá. Quando a gente fala muito sem parar, a gente não respira direito, daí o cérebro não oxigena, a gente acaba falando besteira ou passando mal. Então respirem bastante, porque agora vai vir cálculo. Qual o tempo gasto pelo metrô? E este valor de tempo, eu vou chamar de TM, tempo do metrô, para ir de uma estação a outra de acordo com o mapa. A gente vai analisar bem esse mapa. Qual a razão entre os tempos gastos pelo carro, TC, e pelo metrô, TM, para ir de uma estação a outra? Razão é uma divisão, tá, pessoal? Então a gente supostamente aqui vai encontrar o tempo do carro, o tempo do metrô e vai dividi-los. Como que a gente vai encontrar esses tempos? A gente já chega lá. Para entender isso, primeiro vamos olhar este desenho aqui, antes de partir para a física propriamente dita, as equações. Vamos olhar este maravilhoso desenho e vocês vão verificar o seguinte, que o metrô é simplesmente essa linha reta aqui, que vai até esta bola aqui, né? Sai daqui e vai até aqui. Muito bem, e faria esse caminho aqui em 36 km por hora. Só que como é um metrô, ele pode ir por baixo do chão, né? Então ele vai em linha reta. Agora, como eu vou comparar com a velocidade, eu vou comparar o movimento do metrô com o movimento do carro, eu tenho que levar em conta algo importante. O carro ele não anda embaixo da terra. Então, ele teria que pegar o menor caminho aqui, que eu acredito ser essa reta aqui, e depois ele subir essa outra rua até aqui. Tá? Então, quem já é mais rapidinho já consegue saber, né, pelo menos qual que é a distância do carro, quanto que ele vai ter que andar. Quem quiser deixar no chat aí qual que é, vai ser legal. Se conseguir, vou ficar impressionado. Vou ficar mais impressionado ainda se encontrar qual é a distância que o metrô, que essas duas linhas subterrâneas, né, essas duas bolas, basicamente, que estão uma da outra, né? Para resolver isso, vocês têm que usar o tal do Teorema de Pitágoras. Acredito que vocês já ouviram falar dele. Então, quem conseguir, eu vou ficar bem feliz, bem impressionado. Beleza. Quem não conseguir, beleza também, presta atenção no que eu estou falando aqui. Então tá. Temos aqui, então, uma expressãozinha para mostrar para vocês. A gente acabou de falar de velocidade do trem, né? Metrô, sei lá. Então, o que ocorre? Se estamos falando de velocidade, vamos falar dela do ponto de vista da física. Do ponto de vista da física, nós temos uma expressão que dá a velocidade. Aqui a gente está chamando ela de velocidade escalar média, ou velocidade média, basicamente. Prefiro chamar essa aqui de média. Vocês já vão ver por que no futuro, mas tem que arrumar isso aqui. De toda forma, se vocês querem calcular a velocidade de um corpo, então o que vocês precisam? Vocês precisam saber o deslocamento dele e o tempo. Então, se vocês querem saber qual foi a velocidade média, ou seja, qual foi a velocidade, assim, na média, que o carro fez de onde ele estava inicialmente até o outro metrô, a outra estação de metrô, ou qual foi a velocidade
do trem, né, no primeiro metrô até o outro. Para encontrar essas expressões de velocidade média, né, nós temos que fazer um cálculo, que é este cálculo aqui. Deslocamento, lembra? Variação da posição, deslocamento, posição final menos posição inicial, dividido por tempo. Também a variação do tempo, quanto tempo demorou para chegar naquele lugar. Isso é velocidade. É o quanto ele deslocou dividido pelo tempo que ele demorou para deslocar. E veja como isso faz sentido na prática, né, pessoal? Um carro que tem uma alta velocidade, ele tem essa alta velocidade porque ele se move uma distância em pouco tempo. Né? Por que uma Ferrari tem mais velocidade que um Fusca? Porque a Ferrari ela se move por uma distância num tempo muito menor que o Fusca. É só por isso. Então eu quero que vocês anotem algo que vocês vivenciam sempre, mas talvez não levarem em conta. É o seguinte, a velocidade é a taxa de variação da posição no tempo. Como que a posição ela varia no tempo, pessoal. É isso que é a velocidade. Se eu tenho uma alta velocidade, a minha posição varia mais no tempo. Eu ando mais em menos tempo. Se eu tenho uma baixa velocidade, eu ando menos em menos tempo. Então a velocidade é uma espécie de taxa de como esta minha posição está variando. Ok? Então, ok. Beleza. Vamos lá, então. Tendo em vista isso, vamos voltar para o problema para dar mais uma analisadinha nele, né? Eu vi que teve algumas colegas que deram algumas ideias interessantes e outras deram ideia de qual seria a distância, né? Então, vamos ver. Aqui, o problema está dizendo que cada quadra tem 100 metros. Então, vamos ver quantas quadras tem daqui até a outra bola lá. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem, quem falou 700, tem meus parabéns. Mas ninguém se prontificou de calcular qual era a distância do metrô, né? Que o trem por baixo da terra foi de um lugar a outro. Eu acho que ninguém viu o Teorema de Pitágoras na escola. Se alguém viu o Teorema de Pitágoras na escola, ou lembra desse nome de algum lugar, digita 1 no chat aí, pessoal. A moça ali, ela cogitou que a distância é 400. Pelo Teorema de Pitágoras, qual que seria a distância? Nem eu fiz essa conta ainda. Vamos ver aqui. Eu vou jogar no Python aqui e vou resolver a distância, só pelo menos. Veja que nós estamos falando de velocidade. Vocês tudo viram o Teorema de Pitágoras, então, pelo amor de Deus, vocês têm que me dizer qual que é a hipotenusa aqui desse triângulo, né, pessoal? Vocês machucam meu cocorô. Quem sabe o que é cocorô, digita 2 aí no chat. Vamos lá. Cocorô é coração, tá, pessoal? Então tá. Pelo Teorema de Pitágoras, a gente tem a seguinte relação. Que a hipotenusa de qualquer triângulo retângulo ao quadrado é o lado... acho que não está aparecendo para vocês ainda no coisa aqui, né? Não tá, deixa eu pôr aqui no Python para vocês verem. Show. Agora eu não sei se os números uns do chat é porque vocês sabem o que é cocorô ou se porque vocês estavam respondendo ainda alguma pergunta que eu fiz. Mas tudo bem. Opa, lado 2. Então, esse é o Teorema de Pitágoras, descoberto pelo Pitágoras há muito tempo atrás, na Grécia ou no Egito, algum desses lugares de velho. A hipotenusa aqui, ela é essa distância. Por quê? Porque quem tem um olho mais treinado conseguiu verificar que isso é um triângulo, em especial um triângulo retângulo.
É um triângulo com ângulo reto. Ok? Então, como a distância que o trem anda, né, ela pode se relacionar com a distância que o carro anda, a gente consegue encontrar qual é essa distância aqui que eu vou chamar de H. O H vai ser, então, a raiz quadrada desses dois lados. Só que, curiosamente, os dois lados têm o mesmo tamanho. Não tem o mesmo tamanho. Estou viajando. Um lado tem 400 metros, então, 400 ao quadrado, mais 300 ao quadrado. Então, H vai ser 400 ao quadrado mais 300 ao quadrado, que eu, sinceramente, não lembro de cabeça, números muito grandes. 160 mil. Mais o que eu acredito ser 90 mil. Deixa eu confirmar para não errar nada aqui. Humildade. Agora, 90 mil mais 1.600, 160 mil, desculpa. Isso vai dar o número 250 mil. Qual que é a raiz quadrada de 250 mil? 500. Então, a colega chegou próximo, mas não acertou. Pelo teorema de Pitágoras, nós temos que a hipotenusa deste triângulo aqui é 500 metros, pessoal. Se vocês entenderam, então, muito bem. Se não, pergunte para o prof de matemática. Mas fazer técnicas para encontrar distâncias dessa forma, usando a matemática, é importante, muito importante. Ok? Então, tá aí. Encontramos aí a distância pelo teorema de Pitágoras. Talvez eu não deixei claro, né? Mas o lado 1 é esse, aqui de baixo, o lado 2 é esse do lado. Vou salvar de novo. E vamos voltando aqui. Muito bem. Fizemos ali um estudo um tanto digressivo do teorema de Pitágoras, coisa que vocês vão rever na matemática, muito provavelmente, neste começo aí de ano. Mas a ideia aqui é começarmos a estudar a velocidade. Ok? No caso, a velocidade média por hora, que é um valor único. Então, eu sei que quem já viu alguém dirigindo percebeu que a velocidade que o velocímetro mede, ela vai mudando o tempo todo, né? Quando o cara aperta o acelerador, a velocidade aumenta, quando freia, diminui. Só que o que eu estou procurando aqui é uma velocidade média, tá, pessoal? É que nem a nota de vocês. Tem prova que vocês vão bem, tem prova que vocês vão mal. Do bimestre, trimestre, sei lá, vocês têm a média. Então, essa velocidade que eu estou calculando é a média, lembrando, ela é dada pelo deslocamento dividido pelo tempo que demorou para fazer esse deslocamento. Muito bem. Aqui, nós temos, então, o Sistema Internacional de Unidades, de novo. Eu lembro que eu falei bastante disso na aula passada. E quando a gente está falando de velocidade, pessoal, a velocidade do Sistema Internacional é metros por segundo. Metros por segundo. Pessoal, tem uma pergunta aí. Vocês estão escutando tipo um chiado, assim, alguma coisa do gênero, ou o áudio tá bom? Podem mandar. Oi? O áudio tá bom. O áudio tá bom? Então tá bom. Muito obrigado. É que eu tenho um aquário aqui, daí às vezes saem uns barulhos desagradáveis. Então, tudo bem. Minha tartaruga agradece que eu não vou desligar as coisas dela aqui. Beleza. Então, no Sistema Internacional de Unidades, como a unidade do Sistema Internacional para comprimento é metro e para tempo é segundo, logo, a velocidade vai ser medida em metros por segundo. No Sistema Internacional. Vamos dizer assim, a unidade que os cientistas usam, basicamente. Ó, veja, velocidade é deslocamento por tempo. Então, uma coisa que tem unidade de metro, que tu mede em metros, e outra que tu mede em segundos. Claro que, às vezes, é mais interessante, como, por exemplo, no movimento de um carro, calcular não em metros por segundo, mas sim em quilômetros por hora.
Então, existe uma continha para fazer a conversão. Isso aí, ó, batam um print disso, anotem do jeito que for, tá? Porque isso aqui vocês vão ver com uma frequência absurda. Como converter de quilômetros por hora para metros por segundo. Isso é absurdo, vai parecer demais isso. Vai parecer demais. Então, para a gente continuar a aula, eu vou pegar um café, que eu estou quase caindo aqui, que eu dormi mal hoje. Quero que vocês, uma vez que vocês estão olhando aqui, ó, não expliquei nada ainda, né? Só tá aqui, só pá, joguei para vocês na tela. Quero que vocês, quem for rapidinho aí, me diga qual que é a velocidade máxima aceita nas estradas, né, nas BR-101 da vida. Qual que é a velocidade máxima aceita, só que em metros por segundo. Então, quem não sabe qual que é a velocidade média máxima em quilômetros por hora, vá procurar no Google. Mas quando eu voltar de eu pegar o meu café, que isso vai demorar uns 2 minutos, 3 no máximo, eu quero a resposta qual que é a velocidade máxima em metros por segundo. Já volto. Alguém sabe? Vamos ver aqui. 30,5. Vamos ver se é isso.
É isso aí. 30,5. Porque a velocidade máxima é 110, né? Eu acho que o colega ali que jogou 27,77, ele tá na época que era 100, né? Não. É 110 agora, pelo que me consta, posso estar errado. De toda forma, vocês fizeram a conta certa, que no caso seria dividir por 3,6. Muito bem, pessoal. Muito bem, isso aí. Vocês estão pegando a coisa. Beleza, mas falei um monte. E o problema, né? E o problema aqui da Unicamp? Vamos resolver ele? Vamos resolvê-lo, então. Vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui, desenho. Não, já está tudo quase feito lá. Só vou copiar o textinho que eu não copiei. Opa, deixa eu copiar aqui. Muito bem, né? Vou jogar no Paint. Só um segundo, tá? Estou preparando aqui. Agora eu vou abrir o Paint aqui para vocês. Muito legal. Qual é a menor distância que um carro pode percorrer entre as duas estações? Então, se ele pudesse voar entre as duas estações, né, mas não é um carro voador, seria o 500, a mesma que o trem anda, né? Mas como é um carro, então ele vai pelo L1 e depois pelo L2. E a gente tinha concluído que, então, a resposta da A é 700 metros. Melhor, vou escrever bonitinho aqui para mostrar para a mãe de vocês que o professor tem uma letra bonita. 700 metros, pois, é a soma dos catetos do triângulo, que falar que é a soma dos seus triângulos vai talvez causa dúvida na cabeça de vocês. Pois é a soma dos tamanhos das ruas que ligam a primeira estação até a segunda. Você vai somando rua em rua. Uma rua zona, depois outra rua zona, já é. Beleza, qual é o tempo gasto pelo metrô, para ir de uma estação a outra, de acordo com o mapa? Agora, pessoal, entra uma coisa muito importante aqui para vocês, que é o seguinte. Na física, pessoal, a gente tem inúmeras formas de resolver os problemas. Inúmeras. Ok? Então, é muito importante que vocês não se percam quando vai resolver o problema. Por isso que eu desenvolvi um método, todo próprio, todo meu aqui, para a gente não se perder. É um algoritmo, eu chamo. É assim, quando vocês verem o que o problema está pedindo, no caso aqui o tempo, vocês dão uma sublinhadinha e escrevem que vocês estão procurando o TN, o tempo do metrô. Coloca uma interrogação, porque daí vocês mostram para mim o seguinte: professor, eu sei o que tem que achar. Então eu já não vou dar 0. É muito provável que eu já dê 25% do valor da questão só de vocês me indicarem o que o problema está pedindo. Tá? Agora, segunda coisa que eu tenho que colocar, a equação da velocidade. Por que eu tenho que colocar a expressão da velocidade, exclusivamente ela? Por quê? Porque o enunciado, ele me traz informações de velocidade. Ó. Aqui, ó. O metrô, ele me falou a velocidade média do metrô, ó. 36 km por hora. Muito bem. Então, vamos utilizar a expressão da velocidade, porque a expressão da velocidade traz uma informação que eu tenho e uma informação que eu quero. Se vocês lembrarem, né? Ou seja, primeiro passo, vou colocar aqui. Primeiro passo, colocar o que o problema está pedindo.
Segundo passo. Escrever a equação que resolve o problema. Que envolve as grandezas pedidas e dadas pelo enunciado. Então, não adianta vocês colocarem uma equação que tem tempo, mas é uma equação que está falando de temperatura, ou uma equação que está falando de aceleração, ou uma equação que tem tempo, mas não fala de velocidade, que é o caso que nós temos aqui, que nós podemos tirar informações. Então, sempre segue isso que vocês nunca vão se perder, tá, pessoal? Primeiro passo é colocar o que o problema está pedindo, que é o TM. Segundo passo, escrever a equação que resolve. Então, Vm de velocidade média é igual a ΔS por ΔT. Muito bem. Mas agora, vamos escrever essas coisas aqui em função do que nós estamos procurando. Né? Nós não estamos procurando qual que é o tempo do trem, então a velocidade média é a velocidade média do metrô, desculpa, falando do trem, mas é metrô. Velocidade média do metrô. O ΔS é o ΔS do metrô. E o ΔT, que é o tempo que demorou, é o que eu estou querendo saber, é o tal do TM. Tá? Aí vocês podem estar se perguntando, professor, mas tu some com o delta assim do nada? Sim, eu sumo com o delta assim do nada quando é tempo, por quê? Porque a gente sempre começa a nossa contagem de tempo no zero. Então, se ΔT, né, se vocês voltarem lá para a equação, vou até colar ela aqui. Ó. Segundo. Vou colar ela aqui, ó. Se a equação é essa, poderia até ter colocado ela aqui. E o meu T inicial, que é quando eu ligo o meu cronômetro, é zero. Quando eu comecei a analisar, eu estou pensando assim, começar a contar desde aqui. Então, eu posso dizer que o ΔT é simplesmente este aqui, este Tzinho aqui. Esse aqui vale zero. Normalmente vai ser assim. Normalmente isso vai acontecer aqui também. A posição inicial a gente vai considerar que é zero, normalmente. Então, vamos lá. Mas o problema não está pedindo velocidade média do metrô, ele está pedindo o tempo. Então aí vem o terceiro passo. Antes de resolver, antes de jogar qualquer número, vocês vão isolar a incógnita que o problema pede. O problema não está pedindo TM, vamos isolar TM. Aí aqui, só os fortes sobrevivem. O TM está dividindo. Eu passo ele para o outro lado fazendo o quê? O que eu tenho que fazer para passar o TM para o outro lado? Quem me responde no chat aí? Isso. Se ele está dividindo, vai para o outro lado multiplicando. Muito bem. Eu quero jogar o TM para o outro lado porque eu quero isolá-lo. Que eu estou procurando o valor dele. Então, antes de colocar qualquer número aqui nessa conta, eu tenho que isolar o que o problema está pedindo. E, ó, eu vou frisar de novo. Vocês têm que isolar o que o problema está pedindo. Porque todo mundo vê a equação e já vai jogando número. E isso é um baita de um problema. Porque na física, às vezes, as grandezas se cortam, as contas se simplificam bastante. Você, às vezes, não precisa de uma variável, por mais que ela apareça na equação. Por quê? Porque ela vai se simplificar no meio da conta. Então, isolem, sempre isolem primeiro, resolvam a conta algebricamente. Deixem sozinho de um lado igual aquilo que vocês estão procurando. Neste caso aqui, o TM. Deixa eu tomar meu café aqui com vocês. Tá muito quente. Então tá, vamos isolar o TM. A colega Larissa falou que tem que passar multiplicando. Então, é o que eu vou fazer. Eu vou copiar aqui o TM, ó. Okay? Isso é o bom de fazer no Python. Copia, melhor que fazer coisa no quadro.
Continuo o VM aqui, porque o TM passou multiplicando o VM, igual ao delta SM. Estamos falando aqui do metrô, tá? Então, todos esses M é de metrô, menos o outro M aqui, que é de velocidade média. Oh, meu Deus. Agora, vamos isolar o TM. Novamente, só os fortes. Eu quero isolar o TM. Agora eu não vou ser tão claro assim. Eu quero isolar o TM, eu quero deixar o TM sozinho do lado esquerdo tudo igual. O que eu tenho que fazer com o VMM? O que eu devo fazer com ele? Alguém escreve no chat ou fala no áudio. Isso aí, tem que passar dividindo. Isso aí, tem que dividir ele, tem que fazer delta SM dividido por VMM. Então, vamos lá com a letra a little bit mais bonita. Muito bem. Então, eu acredito que todos vocês vão concordar comigo que se eu substituir este valor aqui de deslocamento, ou seja, o quanto o metrô se deslocou, e a velocidade com que ele se deslocou, eu dividir esses dois valores, eu encontro o tempo. Olha só, isso é uma divisão, gente. É divisão, gente. Ó. Pelo amor de Deus, gente. A matemática é fácil, pessoal. Não me venham de doideira. A matemática é de boa. Tranquila. O difícil é a interpretação física. Ok? Então, o pessoal que acha que é de humanas vai se dar bem aqui, porque a interpretação é a interpretação de texto, que faz parte de humanas, né? Daí, vocês ajudam o pessoal de exatas. Nessa parte, eles ajudam vocês nas continhas. Muito bem. Então, se eu tiver o valor do deslocamento do metrô e da velocidade que ele tem, resolvo. Então, agora vem o quarto passo. Vamos escrever os valores que o enunciado forneceu. O enunciado forneceu o valor de ΔSM. Na verdade, ele forneceu mais diretamente qual que é o valor do... Vou colocar em azul aqui. Dos dados. Ele falou qual que é a velocidade do metrô. Né? Então, novamente, agora vocês vão interpretar. Vocês vão ler o texto e vão dizer aqui. Qual que é a velocidade do metrô? Em metros por segundo, eu quero. Vamos lá, gente. Velocidade do metrô em metros por segundo. Vamos lá, gente! Podem usar a calculadora, eu não ligo, não. A velocidade em metros por segundo é 8,4? Eu acho que não. Deixa eu calcular aqui. Velocidade do metrô é 36 quilômetros por hora. Se eu quero passar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu tenho que dividir por 3,6. A hora que eu faço isso dá 10. Isso aí, Maria Eduarda, 10. Você falou bem na hora. A Lana também, isso aí. Tranquilo, tranquilo. Fazer divisão com vírgula é meio chato, mas eu não vou reensinar isso para vocês. Isso aí é para o professor de matemática, professora, sei lá. Então, a velocidade média é 36 quilômetros por hora, ou, como os colegas falaram, mas mais apropriado para o nosso problema, 10 metros por segundo. Agora, qual que é o deslocamento? A gente já fez esse cálculo. Qual que é o deslocamento que o trem faz, o metrô faz? Ele faz aqui, neste H que a gente calculou que é 500. Então, eu vou escrever assim, ó.
Ah, meu Deus do céu. Deixa eu arrumar isso aqui. A gente vacilando comigo. Olha só que importante foi converter, né, pessoal, a velocidade para metros por segundo. Gravem o que eu vou falar agora. Vocês nunca vão utilizar duas unidades diferentes para um mesmo tipo de grandeza num problema. Se vocês estão falando de distância, vai ser metro uma vez, vai ser metro o tempo todo. Se vocês estão falando quilômetros para a distância, se for quilômetro uma vez, vai ser quilômetro o tempo todo. Não pode mudar, as unidades têm que ser as mesmas. É impossível você somar quilômetros com metros. Vai dar um número bugado, vai dar tudo errado. Então tem que sempre deixar na mesma unidade. Então, vou até colocar como adendo aqui, porque vocês são novinhos ainda. Então, eu vou colocar uma coisa extra aqui para vocês decorarem. Todas as unidades iguais, vocês entendem. Claro, não é para transformar a meta em segundo, é impossível, né? Vai ser transformar quilômetro em metro, transformar em hora em segundo, deixar tudo na mesma. Né? Se tem coisas discrepantes, vocês mudam. Então tá, agora simplesmente vamos substituir os valores e acabou a conta. Ó. Agora vem a parte muito fácil. Isso aqui é a parte mais de boa. O que ele andou é 500 pelos nossos cálculos e a velocidade que ele andou em metros por segundo foi 10. Então aqui, para quem tem um olho mais treinado, o tempo do metrô foi 50. 50 o quê, pessoal? Eu não vou aceitar respostas. Vou dar errado para a resposta, assim, errado. Se não colocar unidade, tá? Até porque, assim, eu já vou dar uma dica de como eu corrijo as provas, né? Eu não ligo muito para a resposta final, para falar a verdade. Eu ligo mais para as explicações e para o desenvolvimento, tá? Nessa conta eu não expliquei muito, e até nem sei porquê, normalmente só de explicar mais as coisas. Em texto, eu quero que vocês escrevam muito na prova. Eu não quero que vocês simplesmente façam a prova fazendo as continhas. Física não é continha, física é explicar o que está acontecendo. Explicar eventos, né? Então eu vou escrever aqui só para afirmar o que eu estou dizendo. Vou diminuir a letra aqui. A expressão que envolve o tempo com a velocidade é utilizando os termos dados pelo enunciado. Então, estou trocando aqui as coisas da equação que veio de slide pelos nomes do enunciado. Isolando o tempo. Eu quero essas explicações. Tem que ter essas explicações. Senão, vai ser considerado cópia. Tá? Ainda mais com essas provas online aí, que, né, pelo amor de Deus, é uma copia. É um santo da Igreja Católica canonizado pelo Papa Bento XVI. Tá, aqui, isolando finalmente, é isso. Então agora, vamos escrever aqui, substituindo os valores dados pelo enunciado. Então nós chegamos aqui na resposta 50. Mas agora eu quero que alguém me responda. É 50 o que isso aí? São 50 estrelas, 50 bananas, 50 reais? O que é esse 50? Alguém me responde no chat, por favor? Lembrando, esse T aí é tempo. Tempo para o metrô chegar até lá a outra estação. Então, o que é esse 50 aí? Tempo não é km. Estamos falando de tempo. Então, não é quilômetros... 50 metros por segundo, professor? Não, não. É tempo. Metros por segundo é a unidade de velocidade.
Então, se estamos procurando tempo, a gente mede tempo em que unidade? A Larissa falou certo, segundos. Tempo a gente mede em segundos, em horas, em anos, em décadas. A gente não mede tempo em metros, ou em metros por segundo. Tempo é tempo. Eu sei que essa conta aqui é uma conta que envolveu velocidade. Mas ela envolveu velocidade. O que a gente estava procurando era o tempo. Eu tentei deixar claro isso aqui no começo. Né? Tempo. Então, isso aqui é um tempo, e é um tempo medido em segundos. Então, demorou 50 segundos para ela chegar até lá. E chega rápido, né? Porque são só 700 metros, né, pessoal? Isso é de boa. 700 metros é pouquinha coisa. Agora, qual é a razão entre os tempos gastos pelo carro, PC, e pelo metrô, TM, para ir de uma estação a outra? Veja, o TM, nós já temos. O TC dá para encontrar pela mesma lógica. Né? Veja, se a expressão do TM era essa, então a do TC, que é o tempo do carro, para aqui, vou escrever assim. Analogamente à expressão obtida para o tempo do metrô, podemos obter o tempo do carro. E eu daí nem vou fazer o cálculo, porque a equação para encontrar a velocidade é ser tempo. Ou seja, a equação é a mesma, o que muda é o objeto que está se movendo. Então aqui, como é o carro, eu vou trocar os m's por c. Estou falando do carro. A equação é a mesma, a velocidade é a mesma. Tipo, a expressão para encontrar a velocidade é a mesma. Os valores de tempo, de velocidade, de deslocamento serão diferentes, mas a equação é a mesma, pessoal. Ok? Então, bem, vou deixar vocês fazerem essa conta. O delta SC do carro, que a gente calculou, foi 700 metros, então ele diferente do metrô teve que andar um pouco mais, 700 metros, e a velocidade, de acordo com o enunciado, do carro é 18, só que é 18 quilômetros por hora. Ó, só que é 18 quilômetros por hora. Então, né? Quem resolver primeiro aí ganha alguma coisa, um pontinho, uma coisa do gênero. Encontrem qual que é o tempo do carro, então, por favor. Vai lá, pessoal. Tempo que o carro demorou para chegar lá. Mas eu quero o tempo certo, hein? Eu quero a resposta com a unidade também, o número é a unidade. Eu vou dar até 4 horas para vocês fazerem isso. Vou ficar mudo aqui um tempo, tá? Qualquer dúvida é só falar também. Para falar a verdade, eu estou um tanto estranhado, assim, vocês não perguntam muito, né? Vocês têm caras de ser bastante inteligentes, esforçadas, meninos também esforçados, mas não estão perguntando muito. Ou eu estou dando uma super aula, o que é meio esquisito, porque eu não sou um bom professor, tão bom assim, e também a aula online não é tão legal. Ou vocês estão pegando bem tudo aí de primeira, estou entendendo tudo. Vamos ver agora. Quem me prova que vocês entenderam fazendo esse cálculo aí, encontrando qual é o tempo de deslocamento do carro. Vamos lá.
Alguns colegas aqui... Estou falando com o café na mão, achando que é o microfone. Alguns colegas responderam. Vamos ver se é a resposta certa. Vamos lá. TC igual a 700 dividido pelo quê? Posso fazer a conta antes, posso fazer a conta depois, a ordem não importa. Então, vou fazer a conta agora. Se eu quero passar de 18 km por hora para metros por segundo, eu tenho que pegar 18 e dividir por 3,6. Ok? Muito bem. Então, aqui eu vou fazer o passo a passo, assim, like professora tia lá do terceira série. Ó, 700 está em cima de uma fração. Então, como nós temos uma fração embaixo de uma fração, nós invertemos a fração de baixo multiplicando. Regra de fração, pessoal. Pelo que eu me lembro, sexto ano. Beleza? Meu Deus, escrevi um 700 aleatório. Nada, 18. Básico. Beleza. Agora, como é que eu posso lidar com esse número de vírgula? Existem algumas formas de você lidar com esse número de vírgula. Vocês podem lembrar que existe uma regra para transformar números de vírgula em frações rapidamente, que é a seguinte: se eu tenho 3,6, eu pego o número de base 10 que tem a mesma quantidade de zeros que o número de vírgula tem de números depois da vírgula. Então, o número de vírgulas que este número de vírgula tem aqui é 1. Ele tem um algarismo depois da vírgula. 6. Então, eu posso escrever 3,6 como 36 sobre 10. Muito bem. 36 sobre 10. Tudo isso sobre 18. Assim diz a regra da matemática. Então, corto esse zero com esse zero. Eu vou ter... olha só, que interessante. Eu vou ter 70 vezes 36 dividido por 18. Olha só. Eu lembro de algum lugar que 36 é o dobro de 18. Logo, 70 vezes 2, porque 36 é o dobro de 18. Então, sem usar nenhuma calculadora, nenhuma conta com vírgula, eu descobri, fazendo uma continha com fração tranquilérrima, que o tempo do carro foi 70 vezes 2, que é, né, basicamente 2 vezes 7, 140 segundos. Ok, pessoal? Então é isso aí, parabéns aos colegas que conseguiram. Por hoje é isso, agradeço a atenção de todos, espero que estejam gostando da aula. Se não tiver, podem falar comigo, né? Que eu melhoro, sei lá, qualquer coisa. A gente vai se adaptando aí juntos, tá, pessoal? Agradeço a presença de todos. E é isso. Até mais. Tchau, tchau. Ótimo fim de semana para todos. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, professor. Tchau. Valeu, professor. Valeu. Tchau, professor. Tchau. Falou! Final de semana. Pra ti também.